Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um vídeo Verdades Ocultas do Novo Testamento. No Novo Testamento, para aqueles que são especialistas nas questões de soterologia, eles identificam que há uma diferença muito grande entre a soterologia do Jesus dos Evangelhos e a soterologia do apóstolo Paulo. A soterologia de Paulo é um pouco mais complexa, que vai de encontro a ser alvo de uma graça divina, a partir de uma predestinação, que então vem o entendimento de uma justificação, que passa pelo viés do confessar, ou aceitar, ou receber, dê a categoria que assim melhor entender, o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo desenvolve todo um sistema soterológico complexo, e muitas das vezes, para explicar esta salvação de gentios e de judeus. Já a soterologia de Jesus é algo mais universal. Jesus tem uma soterologia um pouco mais ampla, um pouco mais aberta e abrangente a todo aquele que entende a sua mensagem. Não passa necessariamente por uma confissão, ou por uma compreensão de uma graça, ou por uma predestinação. Jesus, certa vez, respondendo a um doutor da lei que irá lhe inquirir, dizendo: "O que farei, mestre, para herdar a vida eterna?" Lucas 10, 25. E Jesus toma, por exemplo, a lei e pergunta: "Como está escrito na lei, como leis?" E ele irá responder: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo." Disse-lhe Jesus: "Respondeste bem, faze isso e viverás." Essa resposta de Jesus sintetiza o seu próprio ensinamento, que outrora o próprio Jesus colocou que este era o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A soterologia de Jesus sempre esteve implicada em que as pessoas fizessem o bem. Inclusive, estas recomendações de agir com o próximo de maneira igual, de maneira a amar a si mesmo, é a mesma coisa que nós vemos na resposta de João Batista àqueles que passavam pelas águas. Você pode acompanhar essa resposta no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Após o batismo do arrependimento, eles vão questionar a João: "O que faremos, pois, agora?" João irá dizer: "Quem tem alimento, reparta com o próximo, se tem túnica, de igual modo, faça." E também publicanos perguntarão o que eles devem fazer. João vai falar abertamente para que eles não venham a tratar de maneira fraudulenta ninguém, cobrar imposto indevidamente. Soldados também que estavam ali se batizando irão perguntar a João o que fazer. E João vai responder que eles não molestassem ninguém, não obrigassem ninguém a fazer nada, e também que se contentassem com o próprio soldo. A soterologia de João é muito parecida com a soterologia de Jesus, o que não significa que isto é uma pregação pelas obras, não é um tipo de pelagianismo, até porque seria algo anacrônico, mas o modelo salvífico de Jesus tem outras bases que não o modelo de salvação paulino. Então, quais são as bases desse modelo de salvação de Jesus? As bases você encontrará claramente no livro de Enoque. A soterologia de Jesus passa pela soterologia do livro de Enoque. E é curioso que, em relação ao comportamento moral, nós encontraremos até a base de algumas coisas que foram proferidas, escritas pelo dito Paulo do Novo Testamento. Nós encontraremos algumas semelhanças, mas o dorso, o cerne, a estrutura de que nós veremos muitas das vezes Jesus mencionando de falas
soterológicas irão em parte de encontro a muitos escritos que estão no livro de 1 Enoque, e eu apenas separei um escrito, Enoque, capítulo 10, versículos 1 a 6, ok? Enoque, capítulo 10, versículos 1 a 6, vai dizer assim: aqueles 2 homens me tomaram e me conduziram ao norte, e me mostraram um lugar terrível, onde havia todas as maneiras de torturas, trevas e escuridão sufocantes. Nenhuma luz havia lá, mas um fogo escuro constantemente ardia no alto, e havia um rio de fogo que corria, e por todo lugar havia fogo, e por todo lugar havia geada e gelo, sede e tremores, enquanto que as penas eram muito cruéis. Os anjos temíveis e impiedosos portavam armas terríveis e infligiram torturas tenebrosas, e eu disse: ai, ai, quão terrível é este lugar. E aqueles homens me disseram: este lugar, ó Enoque, é preparado para os que desonram a Deus. Preste atenção, que na terra praticaram o pecado contra a natureza, que corrompem a criança pela sodomia, feitiçaria demoníaca e encantamentos, e aqueles que apregoam seus feitos maldosos, roubo, mentiras, calúnias, inveja, rancor, fornicação, assassinato, e aqueles que, amaldiçoados, roubam as almas dos homens que, preste atenção, vendo os pobres, tiraram-lhe seus bens, aqueles que, sendo capazes de satisfazer o vazio, deixam os famintos morrer à míngua, sendo capazes de vestir, despem os nus, e aqueles que não conheceram seu Criador e curvaram a cabeça para deuses sem vida, que não podem nem ver nem ouvir, deuses vaidosos, que também moldaram imagens com muito esforço e curvaram-se a obras imundas. Para todos estes é preparado este lugar em meio aos outros lugares para a herança eterna. Então, de acordo com parte da visão do livro de Enoque, logo nos seus primeiros capítulos, há um lugar de tormento, de tortura, segundo o livro de Enoque, preparado para aqueles que são pecadores, que pecam contra a natureza, que praticam sodomia, feitiçaria, coisas demoníacas, principalmente contra crianças, aqueles que apregoam, realizam roubos, mentiras, calúnias, invejas, rancores, fornicações, assassinatos, aqueles que pervertem ou amaldiçoam, a alma dos homens. Essa expressão roubam as almas dos homens é que praticam crimes, aqueles que não dão assistência aos pobres e ainda roubam seus bens, aqueles que deixam famintos as pessoas a morrer à míngua, aqueles que despem as pessoas que não têm nem com que se vestir. Essa fala de condenação, nós veremos muitas semelhanças, por exemplo, no livro do Apocalipse, capítulo 21, ok? Que fala: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós vemos também ali Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira.
nós também veremos aos praticantes das obras da carne, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, pegando aquela parte ali da teologia paulina, que é interessante. Presta atenção, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí você tem a soteriologia de Jesus, que é de Mateus capítulo 25, versículos 41 ao 46, que é muito interessante, que Jesus vai dizer assim. Então, é a parábola, né, onde ele separa os bodes e as ovelhas. Parábola é uma história que traz uma elucidação de um fato, de algo que será realizado, feito. É uma ilustração, um conto, uma história que traz uma moral factual aplicável à realidade. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí olha o que Jesus vai dizer: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então é interessante ver essa construção soteriológica muito semelhante a esse escrito de Enoque. Lembrando que também essa parte de Mateus capítulo 25, versículos 41 e 46, é idêntico também àquilo que nós encontramos no testamento de José, ok? Temos fragmentos, sim, do testamento de José, segundo a análise de especialistas, que datam aproximadamente do século II a.C. Pequenos fragmentos. Há um debate na academia, mas muitos sabem que é fato. Muitos dos testamentos foram escritos antes de Cristo, século II, século I antes de Cristo. Mas você pode ver que toda essa construção soteriológica de uma condenação em um lago de fogo que arde, de práticas de obras contrárias a amar o próximo, práticas de idolatria que levam a uma condenação, práticas de maus tratos ao próximo, todas estas características, e você pode ver que eu destaquei justamente nas cores em que os textos irão tratar, para dar uma visão mais elucidada dos fatos soteriológicos. Vocês podem perceber que tudo isso está abarcado no livro de Enoque. Tudo isso já consta lá, já está lá no livro de Enoque. E, curiosamente, eu mostrei um texto, mas existem vários outros textos do próprio livro de Enoque que irá retratar abertamente esta realidade soteriológica. Ou seja, a base soteriológica que nós vemos no Novo Testamento, ela tem muito da sua construção no que diz respeito no livro de Enoque. Eu posso citar isso também nos livros chamados apócrifos, que vem com a versão da Septuaginta. Você encontra muita dessa teologia soteriológica de Jesus em Eclesiástico, por exemplo, livro da sabedoria. É um fato, não é uma invenção. É só você se aprofundar. Estou te dando o nome do livro, você pega e compare as falas de Jesus com alguns textos desses livros que estão na Bíblia Católica, e você verá que muito dessa evolução desse pensamento soteriológico que deságua no Novo Testamento nada mais é que o resultado do pensamento soteriológico de livros, entre muitas aspas, chamados apócrifos, ou também você pode chamar dos livros que compõem parte ali da Septuaginta e também parte daquilo que nós chamamos também os livros da apocalíptica judaica, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.
Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo, estudar comigo. Equipe Canal Verdades Ocultas da Bíblia, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.